Jesus Cristo, a videira verdadeira. Existem numerosíssimas espécies de videiras. É por isso que Jesus Cristo disse: eu sou a videira verdadeira. Em meio a tantas espécies de videiras que existem, Jesus Cristo é a videira verdadeira. Já existiram muitos profetas verdadeiros, mas Jesus Cristo é o profeta verdadeiro. Já existiram muitos mestres importantes na história, mas Jesus Cristo é o verdadeiro mestre. Já existiram e existem no mundo muitos líderes importantes, mas Jesus Cristo é o líder verdadeiro. Já existiram muitos apóstolos importantes, mas Jesus Cristo é o apóstolo verdadeiro. Já existiram muitos sacerdotes na história, mas Jesus Cristo é o verdadeiro sumo sacerdote eterno. Já existiram muitos reis importantes na história, mas Jesus Cristo é o verdadeiro Rei dos Reis. Existem muitos senhores nesse mundo, mas Jesus Cristo é o verdadeiro Senhor dos senhores. Quando Jesus Cristo disse: eu sou a videira verdadeira, é um grande alerta para que todos os cristãos saibam discernir bem o falso do verdadeiro. Olá, amados, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Hoje mais um podcast abençoadíssimo através do Espírito Santo de Deus, aonde, amados, Deus vai nos mostrar a importância de nós estarmos dentro de Jesus, Jesus dentro de nós. E quando nós estamos com Jesus, meu irmão, minha irmã, nós damos frutos. E quem está com Jesus, meu irmão, minha irmã, chegará até a vida eterna. Mas quem não está com Jesus, meu irmão, minha irmã, será lançado no lago do enxofre do inferno. E não é isso que Deus, Jesus e o Espírito Santo quer para mim e para vocês de maneira alguma. Por isso que Jesus traz essa mensagem para nos abençoar e abrir o nosso coração, nossa mente, o nosso espírito, para que nós possamos estar em Jesus. E aqui em João capítulo 15, versículo 1, Jesus diz assim: eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o lavrador. Deus é o lavrador, amados. Em versículo 2, toda vara em mim que não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Olha o que a palavra diz para nós. Jesus fala nesse momento de duas categorias de varas, as infrutíferas e as frutíferas. As varas que cessam de dar frutos são as que já não têm em si a vida que provém da fé perseverante em Cristo e do amor a Ele. A essas varas o Pai tira, Ele as separa da união vital com Cristo. Quando cessam de permanecer em Cristo, Deus passa a julgá-las e a rejeitá-las. Olha só. As pessoas que não querem permanecer em Cristo, aquelas pessoas que não aceitam Jesus Cristo como o seu único, exclusivo Salvador e que não estão dando fruto, essas varas elas são tiradas fora de Cristo, porque não estão dando proveito nenhum, amados. O Pai, que é o lavrador, que é Deus, as separa da união vital que havia com Cristo, e elas cessam de permanecer no nosso Senhor Jesus Cristo, e a partir daí que elas são separadas, são tiradas de Jesus, Deus passa a julgá-las, amados, e a rejeitá-las. E com isso vem a condenação por uma segunda morte no inferno. São levadas à morte, que é chamada a segunda morte, aqueles que serão lançados no inferno, que permanecerão ali para a eternidade, amados, com o diabo, com Satanás, com o espírito da morte, com todos os seus seguidores de Satanás, serão lançados no inferno. Os anjos, que seguiram ao diabo, que já estão condenados, amados. Essas varas que representam as pessoas que não querem saber de Cristo serão jogadas, queimadas, lançadas no inferno.
E aí a gente começa, meu irmão, minha irmã, a se entristecer, porque volta a dizer, não é isso que Deus quer para vocês? Porque a palavra fala em João capítulo 3, versículo 16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crer em Jesus, não pereça, mas tenha vida eterna. A palavra fala, prosseguindo em João capítulo 3, no versículo 17, que Deus deu o seu Filho, Jesus Cristo, ao mundo, não para condenar o mundo, não para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. Jesus veio para nos salvar, mas as pessoas que conhecem Jesus, que querem estar com Jesus, mas não estão verdadeiramente acreditando em Jesus, não aceitam Ele verdadeiramente, rejeitam a sua palavra, rejeitam o seu caminho, rejeitam o seu mandamento, rejeitam o seu amor, desprezam Jesus Cristo, querem crucificar Jesus Cristo novamente, esses vão ser separados de Jesus, amados. E aí a palavra fala sobre aqueles, que são as varas frutíferas. As varas que dão frutos são as que têm vida em si por causa da sua perseverança, fé e amor para com Cristo. A essas varas o Pai limpa, poda, a fim de ficarem mais frutíferas. Isso quer dizer, meu irmão, minha irmã, que Deus remove de suas vidas qualquer coisa que desvia ou impede o fluxo vital de Cristo. Se nós perseverarmos com Jesus, se nós seguirmos os seus mandamentos, a sua palavra, acreditarmos nele, na sua salvação, meu irmão, minha irmã, Deus nos limpa, tira tudo aquilo que nos impede de seguir a Jesus Cristo, tira todo impedimento, tira toda mentira da nossa mente através do Espírito Santo que habita dentro de nós, porque o Espírito Santo de Deus vem quando nós aceitamos Jesus Cristo como nosso único, exclusivo Salvador. Nos batizamos, morremos com Cristo através das águas, nascemos com Ele através das águas, ressuscitamos com Ele para uma vida eterna no céu. E aí, com o seu Espírito Santo, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, Deus vai nos limpando, Deus vai nos purificando com o sangue de Cristo, Deus vai, meu irmão, minha irmã, nos mantendo no corpo de Cristo, vai fazendo nós darmos frutos, meu irmão, minha irmã, Deus remove de nossas vidas qualquer coisa que nos desvia ou impede do fluxo vital de Cristo. O fruto é o caráter cristão como qualidades que no crente glorifica a Deus mediante a sua vida e o seu testemunho, que nós testemunhos de fé, meu irmão, minha irmã. Veja bem, no versículo 3, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. A palavra de Deus, de Jesus, nos purifica, nos limpa. E nos limpando, nós damos frutos. A palavra do Senhor, de Deus, nos limpa nossa mente, nosso coração, nossa alma, nosso espírito. E nos frutifica, amados. Então, nós temos que acreditar, nos apegarmos na palavra do Senhor. E a palavra, ela vem, meu irmão, minha irmã, revelada através do seu Espírito Santo, porque a palavra é o próprio Jesus Cristo, a palavra, ela é espiritual. No versículo 4, está em mim e eu em vós, como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Nós não podemos dar frutos se não estivermos em Jesus. Estamos falando de frutos bons, frutos, meu irmão, minha irmã, que vai ser abençoador para a nossa vida e para aqueles que estiverem ao nosso redor. Quando uma pessoa crê em Cristo, recebe o seu perdão, recebe a vida eterna e o poder de estar ou permanecer nele, em Jesus. Tendo esse poder, o crente precisa aceitar
sua responsabilidade quanto à salvação e a permanecer em Cristo. Olha só o que a palavra está dizendo para nós, meu irmão, minha irmã. Nós temos que permanecer em Jesus Cristo, assim como a vara só tem vida enquanto a vida da videira flui na vara, o crente tem a vida de Cristo somente enquanto estamos, fluindo nele pela permanência em Cristo. Nós só vamos dar frutos se estivermos em Jesus Cristo. Nós só teremos alegria se estivermos em Jesus Cristo. Nós só teremos vida eterna se estivermos em Jesus Cristo. Nós só teremos amor se estivermos em Jesus Cristo. Nós só teremos paz se estivermos em Jesus Cristo. Nós, meu irmão, minha irmã, só seremos abençoadores se estivermos em Jesus Cristo. Volto a repetir, só teremos vida eterna se nós estivermos em Jesus Cristo. Entenda isso. As condições, amados, mediante as quais permanecemos em Cristo, são essas que você está ouvindo. Nós temos que conservar a palavra de Deus continuamente em nosso coração e mente, tendo-a como a guia das nossas ações. Nós temos que cultivar o hábito da comunhão constante e profunda com Cristo, a fim de obtermos no nosso Senhor Jesus Cristo a força, a sua graça, é a sua graça que nos salva para uma vida eterna, obedecer os seus mandamentos, permanecer no seu amor e amar uns aos outros, amar a Deus acima de todas as coisas e amar o seu próximo como Jesus disse, amar ao próximo como eu vos amei. Nós temos que conservar a nossa vida limpa perante Jesus, e é a sua palavra que nos limpa, é a sua palavra que nos conserva puros. E através da sua palavra, através de nós estarmos na videira verdadeira, nós conseguimos resistir contra todo o pecado, contra todo o mal desse mundo. Ao mesmo tempo, amados, nós temos que nos submeter à orientação do Espírito Santo de Deus que habita em nós. No versículo 5, Jesus ele diz, eu sou a videira, vós as varas, quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Nós não podemos fazer nada sem Jesus Cristo. Sem Ele não podemos, amados, dar frutos. Só podemos produzir frutos excelentes se estivermos ligados à videira verdadeira, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Nós somos totalmente dependentes do nosso Senhor Jesus Cristo. No versículo 6, se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara, e secará, e os colhem, e lançam no fogo, e ardem. Vou repetir para você entender. João capítulo 15, versículo 6. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara, e secará, e os colhem, e lançam no fogo, e ardem. As pessoas serão lançadas, amados, no lago do enxofre do inferno. A alegoria da videira e das varas deixa plenamente claro que Cristo não admite que, uma vez, meu irmão, minha irmã, que nós estivemos na videira, sempre na videira. Pelo contrário, Jesus nessa alegoria fala aos seus discípulos e faz uma advertência séria, porém com muito amor, mostrando que é possível um verdadeiro crente, é possível, presta atenção, que uma pessoa que está na presença de Deus, um verdadeiro crente, abandonar a fé. Eu tenho visto muitas pessoas abandonar a fé, deixar a Jesus, não permanecer mais nele e por fim serão lançados no fogo eterno do inferno.
Essa é a palavra de Jesus. Ah, mas Bispo Moacir, mas Jesus, Ele é amor, Deus é amor, Jesus é amor, por isso que Ele traz esse alerta para aqueles que virarem as costas para Ele, recuarem, fugirem, abandonarem, levar Jesus ao vitupério, levar Jesus à vergonha novamente, achando que Jesus morreu de balde, que Jesus morreu por em vão, estão totalmente enganados. Estão brincando com Deus, estão brincando com a ira do Senhor. E com a ira de Deus não se brinca, as pessoas irão se arrepender, amados, e Jesus está à porta, Jesus está voltando, Jesus a qualquer momento voltará. Nós somos a geração do arrebatamento. Não vai existir uma outra geração. E a palavra, meu irmão, minha irmã, é séria. Temos aqui o princípio fundamental que rege o relacionamento salvífico entre Cristo e o cristão e o crente, a saber que nunca é um relacionamento estático, baseado exclusivamente numa decisão ou experiência passada. Trata-se, pelo contrário, de um relacionamento progressivo, à medida que Cristo habita no crente, no cristão, e comunica-lhe sua vida divina. Amados, a nossa vida com Jesus é progressiva por uma vida eterna no céu. A nossa vida com Cristo é conforme a palavra fala em João capítulo 14, versículo 6, Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for através de mim, através de Jesus. Nós estamos nessa estrada de Cristo, e essa estrada é progressiva, não tem volta, e essa estrada está nos levando ao céu, amados, para uma vida eterna, para morarmos com Deus, com Jesus, com o Espírito Santo e com toda a nossa família, e com todos que aceitam Jesus Cristo como seu único exclusivo Salvador e se mantém firme dele como a vara firme na videira. Então nós não podemos brincar com isso. Olha, amados, 3 verdades importantes são ensinadas nessa passagem. A primeira, a responsabilidade de permanecer em Cristo. Recai sobre o discípulo, recai sobre nós, essa é a nossa responsabilidade de ficarmos com Jesus Cristo. E esta é a nossa maneira de corresponder ao dom da vida, a graça da vida que é nos dada por Jesus Cristo. É a graça que nos salva, é a graça que nos dá a salvação da vida eterna de Jesus Cristo, para nós uma vida eterna no céu, é o poder divino concedido no momento da nossa conversão. Segunda coisa importante, amados, permanecer em Cristo resulta em Jesus continuar e habitar em nós, em nossa vida, frutificando a cada discípulo. Firmes em oração, na sua plenitude de alegria. E a terceira coisa importante, as consequências do cristão de deixar de permanecer em Cristo são a ausência do fruto. Nós não damos mais frutos, amados, a pessoa não dá mais fruto. A separação de Cristo é a perdição. As pessoas são lançadas no lago do enxofre do inferno. Enquanto, amados, nós temos que querer e ter uma vida eterna no céu com Jesus, para viver felizes, alegres eternamente, repito, com Deus, Jesus e o Espírito Santo e toda a nossa família. No versículo 7, se vós estiverdes em mim, as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Olha que coisa linda! Olha que coisa maravilhosa que Jesus fala para nós. Olha, se vocês estiverem em mim, as minhas palavras estiverem em vós, tudo que pedires ao Pai, a Deus, tudo que quiserdes vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. O segredo, amados, o segredo
de resposta divina é a nossa oração e permanecemos em Jesus Cristo. O princípio que Cristo ensina aqui é que quanto mais perto o homem vive de Cristo, pela meditação da palavra, pelo estudo das Escrituras, a comunhão com Ele, meu irmão, minha irmã, mais orações, estaremos em harmonia com a sua natureza e as suas palavras estarão em nós e nós no Senhor, e nós estaremos dentro de Jesus, Jesus dentro de nós, nós dentro do Pai, e o Pai dentro de nós, o Espírito Santo dentro de nós, e portanto estaremos mais eficazes. Com fé, meu irmão, minha irmã, estaremos com Deus. Olha o que Jesus fala aqui no versículo 9: como o Pai me amou, também eu vos amei, a vós permanecer no meu amor. Nós temos que permanecer, meu irmão, minha irmã, no amor de Cristo, seguir a Jesus Cristo, e ele declara que isso se dá quando guardamos os seus mandamentos. A sua palavra tem que ser guardada, não podemos abandonar a palavra do Senhor de maneira alguma. Vou repetir: se guardares os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Guarde o mandamento do Senhor. Guarde, meu irmão, minha irmã, a palavra de amor de Deus, que Ele nos ama. A palavra diz que quando nós achamos que nós amamos Ele, o Senhor nos amou primeiro. Deus nos amou primeiro. Versículo 11: tenho-vos dito isso para que a minha alegria permaneça em vós e a vossa alegria seja completa. A alegria do Senhor seja completa nas nossas vidas. O meu mandamento é este: que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamados amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Jesus, Ele nos chama de amigo. Um amigo verdadeiro, um amigo que não nos trai, um amigo que deu a sua vida por nós na cruz do Calvário, um amigo que morreu e deu até a última gota de sangue para nos libertar do pecado, para nos libertar da garra de Satanás, para nos pagar como o maior resgate e nos dar uma vida eterna no céu. Jesus naquela cruz venceu a morte por mim e por vocês. Quando Jesus ressuscita, Ele vira para a morte e fala: morte, cadê a sua força? Cadê o seu arguilhão? Olha eu aqui, eu ressuscitei de corpo e espírito. A morte foi derrotada naquele momento, meu irmão, minha irmã, porque ela não pôde dragar Jesus Cristo de maneira alguma. A morte foi derrotada e a partir dali Jesus pegou a chave da morte, a chave do inferno está nas mãos de Jesus, como Ele fala lá em Apocalipse capítulo 1, ele fala para João: João, a mim pertence a chave da morte, a chave do inferno. O poder está na mão de Jesus Cristo. Jesus pisou na cabeça do diabo, Jesus ressuscitou por mim e por vocês. E aí, quando nós fazemos parte do corpo de Cristo, a morte não tem poder sobre nós, meu irmão, minha irmã. Nós somos selados pelo Espírito Santo de Deus. Por isso que o Espírito Santo de Deus vem habitar dentro de mim e de vocês. E a palavra fala lá em Romanos capítulo 8, versículo 11, que o mesmo Espírito que ressuscitou a Jesus, o mesmo Espírito nos ressuscitará no último dia, e é o Espírito Santo que tem que estar dentro de nós, nós selados pelo Espírito Santo. E quem não tem o Espírito Santo, como vai ser ressuscitado no último dia, amados? Não tem como. Olha o que a palavra fala no versículo 16: não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Todos os cristãos são escolhidos do mundo para dar fruto para Deus.
Essa frutificação se refere às virtudes espirituais, tais como as mencionadas, amados, lá em Gálatas, capítulo 5, no versículo 22, 23. O fruto do Espírito Santo é o amor, o gozo, que é a alegria, a paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Esses são os gomos do fruto do Espírito Santo que tem que estar dentro de nós. E o Senhor fala que a gente vá e dê fruto. Que não fomos nós que escolhemos Ele, mas Ele nos escolheu. A fim de que tudo quanto em meu nome, em nome de Jesus, esse nome tem poder, o nome de Jesus Cristo tem poder, pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Amados, eu quero orar por vocês. Eu quero pedir a Deus que cada um que ouça essa mensagem possa estar na videira verdadeira. Que possa estar, meu irmão, minha irmã, junto com Jesus Cristo. Jesus Cristo é a videira verdadeira, que viveu uma vida sem pecado e nunca falhou, cumprindo fielmente a sua missão de trazer salvação ao mundo inteiro. Ao reconhecê-lo, eu e vocês, como verdadeiro Senhor e Salvador de sua vida, nós, amados, seremos salvos por uma vida eterna no céu. Então eu proclamo aqui, peço que você que está ouvindo essa mensagem, aceite o nosso Senhor Jesus Cristo como seu único, exclusivo Salvador, para que você possa ser a vara que esteja na videira verdadeira, que você possa estar junto de Jesus, ouvindo a sua palavra, ouvindo os seus mandamentos, acreditando que Ele, meu irmão, minha irmã, é o Salvador da sua vida, da nossa vida, e você dará muito fruto, seguindo os mandamentos, seguindo os caminhos de Jesus. Então declare comigo assim, declare essas palavras que eu vou dizer, repita agora. Eu aceito o nosso Senhor Jesus Cristo como meu único e exclusivo Salvador. Senhor Jesus Cristo, escreve o meu nome no livro da vida, para a honra e a glória do teu nome. Senhor Jesus Cristo, eu te aceito como filho legítimo e unigênito do nosso Deus Pai Todo-Poderoso. E eu creio que o Senhor, meu Deus, ressuscitou o nosso Senhor Jesus Cristo dos mortos. Amém, amados? Você cumpriu agora tudo aquilo que a palavra nos pede para declarar e confiar em Jesus Cristo como nosso Salvador. Agora o seu nome está escrito no livro da vida, para que quando nós chegarmos ao céu, Jesus abrir o livro, Ele vai ver que você declarou Ele como seu Salvador, você creu nele, você creu que Ele é o Filho unigênito, você declarou isso, você pediu para escrever o seu nome no livro da vida, você acreditou como eu que Deus ressuscitou Jesus dos mortos. Então eu peço ao Pai, que todos que ouvirem essa mensagem, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, estejamos todos nós como a vara na videira, estejamos todos nós no nosso Senhor Jesus Cristo, e o Senhor, meu Deus, meu Pai, através da Tua palavra, venha sempre nos limpar, para que possamos dar grandes frutos, em nome do meu Senhor Jesus Cristo, e que o Senhor salve todos nós, Pai, nós, a nossa família, Pai, para uma vida eterna no céu, eternamente com o Senhor, meu Deus e meu Pai, com o nosso Senhor Jesus Cristo, com o Teu Espírito Santo e com toda a nossa família, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, moremos uma vida eterna no céu, pelo século dos séculos, eternamente, com o Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus. Amém, amados? Que vocês recebam essa palavra. Eu sou o Bispo Moacir Souza, da Igreja da Aliança com Deus, que você possa, amados, nos acompanhar no nosso canal do youtube.com/Igreja da Aliança com Deus, que você envie essa mensagem para outras pessoas, para que elas também possam ser salvas para uma vida eterna no céu, em nome de Jesus. Amém.